É sempre um prazer, uma alegria grande estar na casa do Senhor. Dê uma boa noite para você, para o irmão que está aí do seu lado. Amém. Você que está em casa, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias em Salmo 122. Salmo 122. O título dado pela Sociedade Bíblica do Brasil diz: A oração pela paz de Jerusalém. O cântico da peregrinação de Davi. Leamos. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor. Como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Aleluia. Trazendo esse texto para os nossos dias. Vivemos dias conturbados, vivemos dias difíceis. E essa paz, a paz que excede a todo entendimento, muitos não conhecem. E por isso nós vemos tantas guerras acontecendo, tantos conflitos. E esses conflitos, claro, a Bíblia já relata, já é assim algo que está registrado na palavra de Deus. Mas vemos cada dia se cumprir essa palavra. Vemos tantas violências acontecendo, tantas maldades acontecendo. E nós, como a Israel do Senhor, a igreja do Senhor, devemos orar para que haja paz, para que o Senhor traga paz aos dias que estamos vivendo, que são dias difíceis, conturbados, e que essa paz que excede a todo entendimento, venha invadir os nossos corações, para que possamos ter dias melhores. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele pela sua palavra, pela rica oportunidade que Ele nos concede estarmos nessa noite, porque nós escolhemos estar na casa do Senhor. Amém? Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela rica oportunidade de estarmos na tua casa. Obrigado, Senhor. E assim como a tua palavra, no texto de Salmos, o salmista diz que devemos interceder pela paz, a paz que ela excede a todo entendimento, essa paz que só tu, Senhor, tens para nós. Nós te pedimos que haja paz na nossa cidade, que haja paz no nosso bairro, que haja paz na nossa nação, que o mundo venha conhecer essa paz que transforma, essa paz que muda, e é isso que nós precisamos, Senhor. Por isso te pedimos, vem ter com o teu povo, Senhor, trazendo paz a cada coração, pois é assim que nós te pedimos e te agradecemos pelo precioso nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor? Glória a Deus. Jeová é o nosso cavaleiro e Ele guerreia por nós, nos dando a garantia da nossa vitória. Aleluia.
Deus, com as palmas. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Jeová, Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Sobre tua vida, ó meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo lá no início. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Jeová, Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Sobre tua vida não vale encantamento. Sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo. Aleluia! Glórias sejam dadas a ti, Senhor. Aleluia! Corro para mais perto de ti, Senhor. Aleluia! Queremos estar mais perto de ti. Glórias sejam dadas a ti, Senhor. Corro para mais perto de ti. Quero estar mais perto a cada dia, Senhor. Bênçãos não irão me distrair. Busco intimidade com quem me abençoou. Amo tua presença. Não abro mão de estar junto a ti. Tua presença é o que me fortalece.
das bênçãos, Senhor. Lá no início, corro para mais perto de ti. Quero estar mais perto, Senhor. Quero estar mais perto a cada dia, Senhor. Bênçãos não irão me distrair. Busco intimidade com quem me abençoou. Amo tua presença. Das bênçãos, Senhor. A tua presença é a maior de todas as bênçãos, Senhor. Oh, aleluia, louvado e exaltado seja o teu nome. Glórias sejam dadas a ti, Senhor. Aleluia. Renova-nos, Senhor. Renova-nos. Glória a Deus, renova-me. Louvado seja o teu nome, Senhor. Faça desse louvor a sua oração nessa noite, igreja. Não queremos mais ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, Senhor. Ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.
Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim, Senhor, necessita muito mais de ti. Ó Senhor, nós precisamos, Pai, a cada dia mais de ti. Precisamos, Senhor, ter forças para renunciar o mundo, Pai. Sem ti nada somos, Pai, sem ti nada podemos fazer. Por isso te pedimos, renova-nos, Senhor. Não deixa, Senhor, que os embaraços dessa vida venham nos tirar do caminho, Pai. Renova as nossas forças. Renova, Senhor, o nosso desejo a cada manhã de te servir na beleza da tua santidade. Renova, Senhor, a cada manhã o desejo de te buscar, de meditar na tua palavra, de renunciar o mundo, Senhor. Renova-nos, Pai. Precisamos a cada amanhecer do teu renovo nas nossas vidas. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus, em espírito e em verdade. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, em espírito e em verdade. Te adoramos, Senhor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, lá no início, em espírito e em verdade, nós te adoramos, Senhor. Te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis
prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando aleluia. Como é prazeroso estar na tua casa, Senhor, te rendendo louvores. Louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por este momento tão especial em tua presença. Senhor, que os nossos louvores tenham chegado a ti como um aroma suave. Ó Senhor, que corações sejam quebrantados, Pai, na tua presença nessa noite. Pai querido, continua em nosso meio, continua falando aos nossos corações, Pai, pois é assim que nós te pedimos e te agradecemos, pelo precioso nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe os irmãos. Abençoe o irmão que está do seu lado, Deus abençoe. Você que está em casa, Deus abençoe. Amém e amém. Pastor André, glória a Deus. Amém. Boa noite. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Alguns anúncios que nós temos para fazer. Nós continuamos pedindo a ajuda de toda a igreja com relação à campanha do quilo, entendendo o momento e a dificuldade que muitos estão enfrentando nesse momento de pós-pandemia. Então, sempre que for possível, contribua, não fique de fora, participe com um desses itens aqui da lista e saiba que com isso nós vamos estar montando as cestas básicas e abençoando vidas. Amém? Então, sempre que você puder, traga para a casa do Senhor a sua doação. Terças e quintas nós temos cultos aqui na igreja. Toda terça, 9h30 da manhã e toda quinta, às 7h30 da noite. São duas oportunidades que nós temos de estar na casa de Deus, de nos alimentarmos da sua palavra, de recarregarmos as nossas baterias. Então, se você puder, não fique de fora, venha se encher da presença do Senhor. Depois do culto nós temos uma cantina funcionando, onde você pode dar um pulinho lá atrás e fazer um lanche, ter comunhão com outros irmãos e irmãs. Nós seguimos também com os nossos ministérios de ação social. Nós temos o Luz na Noite e o Abrigo Infantil, onde nós estamos sempre recebendo material para levarmos para os trabalhos, tanto Luz na Noite, que atende as pessoas que estão vivendo em situação de rua, quanto o abrigo infantil, que são crianças que estão sob a tutela do Estado. Então, se você puder participar, não fique de fora, participe também com a sua doação ou com a sua mão de obra, se você puder trabalhar, se você tiver a oportunidade de se envolver, saiba que vai ser uma bênção em nome de Jesus. E a cada 15 dias nós temos um grupo visitando o Hospital Lourenço Jorge. Então você também pode fazer parte desse trabalho, evangelizando vidas naquele lugar, levando uma palavra. Um grupo entra para visitar as enfermarias e outro grupo fica do lado de fora, alcançando também as vidas que estão ali precisando de uma palavra de Cristo Jesus. Então não fique de fora, se envolva nos projetos sociais da igreja,
campanha do quilo, Luz na Noite, a visita ao abrigo, ou a visita ao Hospital Lourenço Jorge. Tem muitas frentes de trabalho para você se envolver. Amém? Sexta-feira agora vai ser o nosso primeiro encontro de casais do ano, o primeiro jantar de casais, e com certeza vai ser uma bênção. Deus vai trazer uma palavra para abençoar a vida dos casais. O valor, nós fizemos um reajuste, está custando R$100 o casal. Ainda temos vagas e você pode fazer sua inscrição ainda hoje com o diácono Carlos ou com a sua esposa Renanda, tá bom? Então faça a sua inscrição, não fique de fora. O jantar de casais vai ser sexta-feira agora, dia 14, começando às 7h30 da noite, tá bom? Não fique de fora. Classe de batismo, as aulas começam no próximo domingo, então aqueles que não se batizaram ainda têm tempo para dar o seu nome para o nosso irmão Abraão e assim começar nessa turma que vai ter o início das aulas no próximo domingo, dia 16, tá bom? Nós fizemos uma mudança nos horários de ceia deste mês de abril. Tivemos ceia hoje pela manhã, dia 9, vamos ter ceia na quinta-feira, dia 20, então se você puder, venha quinta-feira, dia 20 de abril. E vamos ter outra Santa Ceia no dia 23 de abril, no culto de domingo pela manhã, tá bom? Então, só para saber que esse mês nós mudamos os dias das ceias por causa da Páscoa. E por fim, o Maio Mulher, um evento que acontece em Botafogo, todos os anos, né? Um culto direcionado para as mulheres. E ano passado nós não fizemos, mas esse ano nós fizemos uma cotação para termos vans. Então, se alguma irmã desejar ir com a van saiu a R$50, ida e volta, com todo conforto e segurança. Se é o seu desejo ir para o Maio Mulher, que é lá em Botafogo, com a van, procure a minha esposa Adriana, dê o seu nome para ela, tá bom? Porque a gente ainda não fechou o contrato. Estamos fazendo um orçamento com a mesma empresa que nós contratamos para o Retiro dos Jovens e o serviço foi muito bem prestado. Então, se você tem esse desejo no seu coração, procure a minha esposa, porque dependendo da procura, a gente vai alugar a van ou não, tá bom? Então, se você quiser participar do Maio Mulher, indo de van, R$50 por pessoa, tá bom? Esses são os nossos anúncios principais. Estou olhando aqui, não estou vendo nenhum rosto novo, né? Então estamos em família. Vamos participar do nosso momento de oração, meus irmãos. Nós estamos orando, nós estamos clamando por pessoas, irmãos, irmãs, entes queridos que estão passando por um momento de enfermidade. Estamos orando pela nossa irmã Nádia, que está aguardando para fazer uma cirurgia. Estamos orando pela Raquel, irmã da Lilian. Estamos orando pela Guiomar, mãe da Adelaide. Estamos orando pelo senhor Tadeu, pai da Michele, pela Leda, mãe da Beatriz. O Severino, pai do Fernando. O Cláudio, pai do nosso irmão Cláudio. O irmão da nossa irmã Marli, está internado na UPA, ele teve uma trombose na perna. Estamos orando pela nossa irmã Cida Peroni, que está fazendo alguns exames, e os médicos estão indicando a possibilidade dela passar por uma cirurgia. Estamos orando pela Lira Dalva, que está com cálculo renal. E estamos orando também pelo nosso bairro, por toda Jacarepaguá, pedindo ao Senhor que traga paz ao nosso bairro, e orando também pelos filhos da igreja, aqueles jovens que estão desviados do caminho do Senhor, que não têm vindo à casa do Pai. Nós estamos clamando ao Senhor por eles. Se você trouxe algum pedido de oração de casa, eu vou dobrar os meus joelhos e você também vai poder dobrar os seus. Vamos dobrar os nossos joelhos e vamos apresentar os nossos pedidos ao Senhor. Vamos fazer isso agora, em nome de Jesus.
Santo Deus, amado Pai, tudo entregamos em Tuas mãos, ó Deus. Entregamos as nossas vidas, as nossas súplicas e as nossas petições. Nos entregamos, Senhor, nas Tuas mãos para que a Tua vontade prevaleça sobre a nossa vontade, ó Pai. Abençoa os nossos irmãos e irmãs que foram aqui citados, aqueles que estão com entes queridos enfermos também, ó Pai. Que o Senhor possa ministrar cura em nosso meio, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, nós oramos porque cremos, ó Pai. Cremos no Deus poderoso. Cremos no Deus do impossível, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, continue abençoando a Tua igreja. Que o Teu Espírito continue nos conduzindo, Senhor, junto às águas de descanso, junto aos pastos verdejantes, ó Pai, como está escrito no Salmo 23. Que o Senhor continue nos guardando, nos livrando e nos protegendo de todo mal, Senhor. Pai Santo, Pai querido, pedimos, clamamos por um milagre na vida daqueles que estão precisando desse milagre, Pai. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está à frente desta igreja. Nós cremos que o Senhor tem conduzido o Teu povo conforme a Tua vontade, ó Pai. Santo de Israel, abençoa a Tua igreja. Abençoa o Teu povo, Pai. Desperta o coração do Teu povo, ó Deus, para que o Teu povo possa cumprir a Tua palavra conforme a Tua vontade, Senhor. Pai Santo, nos abençoa nessa noite, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, ó Pai. Nós Te louvamos, ó Deus, e pela fé, nós já Te agradecemos pela vitória, Senhor, em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor diga amém. Você pode se sentar. Graças a Deus. Vamos passar o momento do ofertório. Momento que também faz parte do nosso culto ao Senhor. Momento onde nós somos gratos por tudo aquilo que Ele tem feito. Se você precisa do envelope, levante sua mão. As irmãs e os irmãos vão chegar até você. Que Deus possa abençoar a sua fidelidade, a sua generosidade. Seja um mantenedor da casa do Senhor, para que essas portas continuem abertas, para que o nome do Senhor continue sendo proclamado neste lugar, para que a sua palavra continue sendo pregada. Essa igreja que está nesse bairro, esse ano completando 44 anos, desde 1979, pregando o Evangelho com coragem, com fidelidade, que você continue fazendo parte da história dessa igreja em nome de Jesus, amém? Se você já preparou o seu envelope, traga até o altar do Senhor e receba a bênção de Deus na sua vida. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Nós temos um segundo momento onde as salvas irão passar. Se você tem uma oferta para entregar ao Senhor, segure em mãos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigado, Jesus. Nós somos gratos a Deus por todo o bem que o Senhor tem feito a nós. Nós somos gratos a Deus por todo o bem que o Senhor tem feito a esta igreja, Pai. O Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos mostrado a verdade neste lugar, ó Pai. E nós queremos aprender a Tua verdade e andar na Tua verdade, Senhor. Pai Santo, abençoa os dízimos e as ofertas trazidos ao Teu altar. Abençoa o Teu povo, Pai, abençoa o dizimista fiel. Abençoa o ofertante generoso, amoroso.
Abençoa toda a tua igreja nesta hora, Pai, que todo o teu povo seja ricamente abençoado. Nós te louvamos, ó Pai, e te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode sentar enquanto nós passamos as salvas. Vamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Todos é Senhor, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 23. Hebreus capítulo 11, versículo 23. A palavra do Senhor diz assim: pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. O Senhor nos abençoa através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa noite, conforme a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Nós estamos falando aos domingos à noite sobre a fé que agrada a Deus. E semana passada nós começamos a falar sobre este outro trecho do capítulo 11 de Hebreus, que é conhecido como o capítulo da fé, falando a respeito de Moisés. Vimos que
a fé aqui representada por esse período de Moisés, por esse período do Êxodo, podemos destacar 5 verdades. Semana passada nós só conseguimos tratar a primeira. Mas as 5 verdades são: primeiro, a fé vence o medo. Segundo, a fé determina as decisões. Terceiro, a fé direciona a visão. Quarto, a fé reconhece o livramento. E quinto, a fé vence as dificuldades. Na semana passada nós falamos sobre o versículo 23, onde Anrão e Joquebede venceram o medo através da fé. A fé os levou a enfrentar o decreto de Faraó, que mandava matar as crianças, os meninos hebreus, e se os pais se recusassem a entregar os filhos, eram mortos também. E falamos aqui na semana passada, que pela fé Anrão e Joquebede olharam para aquela criança e viram algo de especial. Pode deixar no versículo 23, por favor. Viram algo de especial naquela criança, né? O texto até diz que ele era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Eles olharam e viram a beleza do menino, mas aquela beleza despertou no coração deles uma fé que os levou a vencer o medo do decreto de Faraó, que com certeza iria matá-los se descobrisse aquela criança. E a história nos conta que Joquebede e Anrão conseguiram esconder Moisés durante 3 meses, e depois, não conseguindo mais escondê-lo, os colocam no rio Nilo, para que ele fosse levado de acordo com a vontade de Deus. E Deus guiou aquele cesto até a filha de Faraó, e a sua irmã mais velha, seguindo de longe, viu tudo, e a criança chorava de fome, e ela conseguiu convencer a filha de Faraó que o bebê precisava de uma ama de leite, e apresenta a própria mãe como ama de leite de Moisés, e ela ainda consegue ficar algum tempo cuidando do seu filho, até que ele então volta para o palácio e é criado dentro do palácio real, aprendendo os costumes, a religião dos egípcios, crescendo, sendo preparado, sem saber ainda, para algo muito maior que Deus havia planejado pela sua vida. Então, no versículo 23, nós vimos na semana passada que a fé de Anrão e Joquebede os levaram a vencer o medo. Hoje vamos falar sobre os versículos 24, 25 e 26, se o Senhor nos permitir. A fé determina as decisões. A fé determina as decisões. Aqui no versículo 24 do trecho que nós lemos, nós vemos o autor aos Hebreus dizendo que pela fé, Moisés, já sendo um homem feito, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a recompensa. É claro que a fé de seus pais, a fé de Anrão e Joquebede, com certeza influenciaram a vida de Moisés. Aí você vai me dizer assim, mas pastor, Moisés foi criado pela filha de Faraó, sim, mas aqui já está falando, o autor aos Hebreus já está falando do momento em que Moisés já conhecia a sua história. Nós lemos lá no Antigo Testamento que Moisés, quando ele descobre que era hebreu, ele começa a procurar a sua família, ele encontra e ele é apresentado a sua história. Ele, obviamente, tomou conhecimento do decreto de Faraó, que mandava matar as crianças, ele toma conhecimento da fé de seus pais, de Anrão e Joquebede, que o esconderam, e toda essa história provavelmente mexeu com a sua própria fé. Então, levando em consideração tudo o que aconteceu para que Moisés chegasse aonde ele chegou, ele entende neste determinado momento que pela fé ele precisava tomar uma decisão na sua vida. Ou ele ia continuar sendo
o filho da filha de Faraó, o príncipe do Egito, ou ele ia ser o homem que Deus queria que ele fosse. E nós vemos aqui, de acordo com o autor aos Hebreus, que a decisão que Moisés tomou foi recusar o título de príncipe do Egito, foi recusar os benefícios de viver no palácio. E no versículo 25 diz que Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus. Quem, em sã consciência, tomaria essa decisão? Veja, o que está na balança, ou o que estava na balança para Moisés era viver no palácio, como um príncipe, com todo o conforto, com todas as regalias, ou viver com os escravos, sendo torturado, maltratado, sem nenhum tipo de benefício, sem comida direito, sem água direito. O que qualquer um de nós escolheria nessa hora? Dificilmente, aos olhos humanos, alguém tomaria a decisão que Moisés tomou. Mas Moisés, ele não tomou a sua decisão movido pela sua consciência, ele toma a sua decisão movido pela sua fé. Veja, versículo 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. E no versículo 27, pode colocar aí na tela, por favor. No versículo 27, o autor aos Hebreus chega a dizer que ele, pela fé, abandonou o Egito. Ele tinha uma vida muito boa. Ele era um homem próspero. Ele era um homem reconhecido. Ele não tinha o favor do rei, porque o rei sabia da sua história. Mas, tirando o faraó, ele era um homem respeitado no Egito. E de repente, quando ele toma conhecimento do seu passado hebraico, ele decide abandonar tudo. Ele decide abandonar o palácio, ele decide viver entre o seu povo, ele decide tomar as dores do seu povo, e é por isso que ele vai intervir junto a um feitor que estava chicoteando um hebreu, um escravo, e ele acaba matando esse egípcio. E, de repente, a possibilidade que se apresenta a ele, as possibilidades eram ou ser preso e ser julgado e condenado por Faraó, que provavelmente o executaria, ou abandonar o Egito e ir embora, sem saber para onde ele iria. Meus irmãos, Moisés não conhecia outro lugar senão o Egito. Ele nasceu no Egito. Ele viveu 40 anos no Egito. Ele não sabia, obviamente, ele, como príncipe do Egito, deve ter lutado muitas batalhas, deve ter ido a muitos lugares, mas ele ia, enfrentava as batalhas e voltava para onde? Para casa. Agora o que estava se apresentando diante dele era ter que abandonar o próprio Egito para não enfrentar a ira de Faraó. Isso tudo acontece, meus irmãos, numa época em que o único futuro possível, ou o único futuro bom que era possível, era viver na corte. Ou você era egípcio, ou você era hebreu. Se você fosse egípcio, você teria uma boa vida. Se você fosse hebreu, seria escravo. Essas eram as opções. Só que Moisés, ele não era um egípcio qualquer, ele vivia na corte. Mas de repente, pela fé, ele decide abandonar tudo por um amor que ele ainda não conhecia. Algo no seu coração o moveu para buscar algo que ele ainda não entendia.
Eu me lembro, a história de Moisés me lembra sobre um certo aspecto. Não são histórias parecidas, mas sobre um determinado aspecto me lembra um pouco de Paulo. Paulo era um homem influente. Paulo era um homem letrado. Paulo era um mestre da lei. Paulo vinha de uma boa família. Paulo tinha recursos. E em determinado momento, Paulo começa a defender o judaísmo da seita que ele achava que era uma seita, que tentava destruir o judaísmo, que era o cristianismo, os discípulos de Cristo. E Paulo, na verdade, Saulo, ele começa então a perseguir os cristãos com a melhor das intenções. Ele tinha cartas, ele tinha autorização, ele tinha os recursos, ele tinha o dinheiro. E ele começa então a lutar contra o cristianismo para defender o judaísmo. Só que em determinado momento, os seus olhos se abrem, assim como Moisés. Moisés estava totalmente mergulhado na cultura egípcia, na corte egípcia, assim como Paulo estava totalmente mergulhado no judaísmo, mas de repente os seus olhos se abrem e eles começam a enxergar algo que não enxergavam antes. Moisés, através de Amrão e Joquebede, começa a conhecer o Deus de Israel, que até então ele não conhecia. Paulo começa a conhecer Jesus Cristo quando ele está indo para Damasco, quando ele tem um encontro com o próprio Senhor, que o coloca por terra, que o faz ficar cego, até que ele recebe a visita de Ananias. E numa das suas cartas ele escreve dizendo que tudo que ele tinha, ele considerava como refúgio, se comparado a Jesus Cristo. Moisés, da mesma forma, ele então deixa tudo para trás e ele vai buscar objetivos espirituais que ele ainda não entendia. Ele cresceu achando que era um egípcio, de repente ele é apresentado ao seu passado hebraico. Obviamente conversou com seus pais, mas não profundamente, não pôde conhecer profundamente a história do Deus de Israel. E aí ele, pela fé, ele entra pelo deserto e começa a caminhar até que ele vai bater na casa de Jetro. A vida de Moisés é interessante. Quando bebê, ele é colocado no Nilo sem destino. Você já parou para pensar nisso? Moisés, quando bebê, ele é colocado no Nilo sem nenhum destino. E Deus conduz Moisés até uma determinada pessoa. Queria cuidar dele naquele momento, que foi quem? A filha de Faraó. 40 anos depois, Moisés vai para o deserto novamente sem nenhum destino, sem nenhum paradeiro. E peregrinando no deserto, ele é conduzido milagrosamente por Deus ao encontro de quem? De Jetro, um sacerdote do Deus Altíssimo, descendente de Abraão, que então começa a ensiná-lo sobre quem? Sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Veja que, meus irmãos, as nossas decisões, elas têm que ser tomadas pela fé. A fé, ela toca em todos os pontos da nossa vida. Mas nós temos que ter a coragem de tomar essas decisões. Moisés teve a coragem de escolher ir da abundância para a pobreza. Em algum momento, nós vamos ter que tomar uma decisão. Em algum momento nós vamos ter que tomar a decisão de cumprir a vontade de Deus ou de fazer a nossa. Moisés tinha duas opções na sua frente: ou ele fazia a vontade de Deus, ou ele fazia a sua própria vontade. Mas Moisés, movido pela fé, ele decide ir da abundância para a
pobreza. Moisés, pela fé, preferiu sofrer com o povo de Deus a ser um príncipe no Egito. Porque aos 40 anos de idade, ele é chamado para tomar uma decisão. Ou você continua sendo um príncipe, ou você vai viver no meio do seu povo. E quando ele decide viver no meio do povo, ele tem que fugir do Egito para não ser morto por Faraó. 40 anos depois, casado, com filhos, com a sua vida totalmente estabelecida, ele é chamado por Deus para tomar outra decisão. Agora, Moisés, é chegada a hora de você voltar para o Egito. O clamor do meu povo subiu até mim, e eu vou enviar você para libertar o meu povo. Moisés agora tinha uma outra decisão para tomar. Ou ele voltava para o Egito para ser o libertador do povo de Israel, ou ele continuava sendo pastor de ovelhas, um homem abençoado, próspero, com uma família, com filhos. A vida de Moisés estava muito bem, obrigado. Mas Deus o chama para tomar uma decisão. E agora, Moisés? O que vai ser? Moisés ainda tenta negociar com Deus. Não, Senhor, eu não sei falar muito bem, eu não tenho condições. Olha, tem lá o meu irmão Arão, que é melhor do que eu. E Deus disse, não, eu quero você. É você que eu quero. É você que eu quero usar. É você que eu quero levantar como o libertador do meu povo. E quantas vezes nós somos chamados a tomar decisões pela fé. Moisés, no versículo 28, ele celebrou a Páscoa. Ele viu o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Ele viu os israelitas atravessarem um mar vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, que aconteceu? Foram engolidos pelo mar. Meus irmãos, quando nós decidimos cumprir a vontade de Deus, Deus nos guiará por um caminho muito melhor do que nós imaginamos. Moisés não tinha ideia do que iria acontecer. Moisés não sabia que ele teria que fugir do Egito. Ele não sabia que ia encontrar com Jetro. Ele não sabia que ia voltar para o Egito. Ele não sabia que seria o libertador de Israel. Ele não sabia que iria ser usado por Deus para vencer os deuses egípcios com as 10 pragas. Ele não sabia que ia celebrar a Páscoa. Ele não sabia que iria atravessar o Mar Vermelho. Ele não sabia que ao pé do monte do Senhor ele receberia as tábuas da lei. Ele não sabia que Deus daria a ele instruções para construir um tabernáculo. Ele não sabia que peregrinaria com o povo 40 anos no deserto. Mas a cada momento em que Deus pedia alguma coisa a ele, Moisés obedecia. Ele tomava uma decisão. E qual era a decisão dele? Moisés escolhia obedecer. Mediante o quê? A fé. Então nós precisamos entender que a nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Todas as decisões que nós tomamos precisam passar pela fé e pela obediência. Se nós não entendermos isso, nós vamos ficar parados, estagnados. E deixe-me te dizer uma coisa que eu aprendi com um pastor que eu tive. Ele me disse, olha,
Deus quer nos usar na sua obra. Mas se você se recusar, Deus vai levantar outra pessoa. E você vai perder o privilégio de servir a Deus. E ele me disse, então, nunca diga não para Deus. Quando Deus te chamar para fazer a sua obra, responda positivamente, porque servir a Deus é um privilégio. E foi o que Moisés fez. Os pais venceram o medo. Moisés tomou decisões na sua vida, que foram totalmente movidas pela fé. Terceiro ponto, a fé direciona a visão. A fé direciona a visão. E eu quero voltar ao versículo 27. Henriksen diz que uma fé inabalável deve ser edificada sobre convicções inabaláveis. Eu vou repetir, uma fé inabalável deve ser edificada sobre convicções inabaláveis. No tempo de provas, meus irmãos, as convicções dos outros não servem de nada. No momento da prova, no momento da luta, no momento da angústia, a convicção de outra pessoa não servirá para você. Posso ouvir um amém? Nossas convicções, a nossa fé é que é importante na hora da luta. É por isso que nós temos insistido, é por isso que nós temos falado que a melhor oração que Deus pode ouvir sobre o seu problema não vem dos outros, vem de você. Porque é você que sabe a luta que está enfrentando. Isso não quer dizer que você não pode pedir ajuda em oração, mas nós temos que entender que no momento difícil, convicções fortes serão exigidas de nós. Não podemos nos amedrontar, nem recuar, como eu disse aqui desde o início, que eu comecei a pregar sobre fé. A fé nos leva para frente e não para trás. A fé nos faz querer mais de Deus e não menos de Deus. Por isso, a primeira pedra angular da nossa fé é ter uma experiência pessoal com Deus. Você precisa ter uma experiência pessoal com Deus. Você precisa conhecer a Deus de fato e de verdade. Muitas pessoas conhecem a Deus de ouvir falar. Aliás, essa frase é de Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos, isto quer dizer que Jó teve uma experiência pessoal. A segunda coisa é que nós precisamos olhar para a recompensa final e não para a recompensa imediata. Muitos querem viver com Cristo apenas para receber bênçãos nessa vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, a maior bênção, a maior recompensa que nós recebemos de Deus é a vida eterna. Isso não quer dizer que Ele não vai nos abençoar. Isso não quer dizer que nós não teremos uma vida abençoada nessa terra. Muito pelo contrário, o Senhor diz que se nós o obedecermos, se nós guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos, Ele nos abençoará nesta terra. Mas, quando se trata de fé, nós temos que aprender a olhar para aquilo que vai vir e não para aquilo que já está nas nossas mãos. Fé, em outras palavras, é a capacidade de olhar para o presente à luz da eternidade. É olhar para o agora, enxergando a eternidade. E foi isso que Moisés fez quando abandonou o Egito.
porque ele permaneceu firme, com convicções fortes, porque ele estava olhando para onde? Ele estava olhando como quem vê aquele que é invisível. Moisés deixou para trás as riquezas, o conforto, o poder e todas as vantagens que ele tinha do Egito. A cólera do rei estava atrás dele, permaneceu firme. Moisés foi caçado. O rei queria matá-lo de qualquer maneira, mas os olhos de Moisés estavam onde? Em Deus. Quando os nossos olhos estão em Deus, a nossa visão está no lugar correto. Você lembra de Pedro andando sobre as águas? Enquanto ele olhava para Jesus, o que ele fazia? Enquanto Pedro olhava para Jesus, o que ele fazia? Andava. Quando ele parou de olhar para Jesus e olhou para o mar, para o vento, para as circunstâncias, o que aconteceu? E é assim que acontece. A nossa visão tem que estar direcionada para Deus. Se nós vamos cair, senão nós vamos cair. Stuart Olliott diz que o Deus invisível era mais real para Moisés do que Faraó. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó era mais real para Moisés do que o próprio Faraó. E às vezes, meus irmãos, nós estamos enfrentando lutas e dificuldades e tribulações e sentimos medo. Por quê? Porque aquela situação, ela se torna mais real para nós do que o próprio Deus. Ao invés de enxergar o Deus que é maior do que qualquer problema que nós tenhamos que enfrentar, nós enxergamos o problema que aos nossos olhos parece que é maior do que o nosso Deus. E é nesse momento que nós caímos. Porque nada, meus irmãos, absolutamente nada neste mundo, neste planeta, neste universo é maior do que o nosso Deus. Posso ouvir um amém? A nossa visão tem que estar naquele que é maior do que todas as coisas. Nós precisamos olhar e enxergar o Deus que tem tudo nas suas mãos. Nós temos que entender que o nosso futuro está nas mãos de Deus. Não foi o próprio Jesus Cristo que disse que o amanhã trará os seus cuidados? O que Jesus Cristo quis dizer com isso? O amanhã está nas mãos de quem? De Deus, que conhece quem somos, o que fazemos e o que nós precisamos. Então, meus irmãos, nós não podemos tirar os olhos daquele que tem poder e autoridade sobre todas as coisas. O nosso futuro, ele é tão brilhante quanto as promessas de Deus. O problema é que muitas vezes nós nos esquecemos do que Ele prometeu. A luta, ela fica tão grande que parece que a gente esquece de quem foi quem fez a promessa. Moisés abandonou o Egito e ele não ficou com medo da ira do rei, porque ele estava olhando para o Deus invisível, porém real. E enquanto você estiver enxergando Deus, você também não terá medo. Enquanto você estiver olhando para o Senhor, você também não sentirá medo. Posso ouvir um amém? Quarto ponto, a fé reconhece o nosso livramento. Versículo 28. Nós precisamos nos lembrar daquilo que o Senhor tem feito por nós. E no versículo 28,
nós vemos o autor falando sobre a celebração da Páscoa. Foi Deus quem ordenou que Moisés celebrasse a Páscoa. Foi Deus quem ordenou e instruiu o povo a sacrificar o cordeiro, a aspergir o seu sangue nos batentes das portas, para que o exterminador não matasse os primogênitos de Israel. Os primogênitos de Israel foram libertados da morte pelo sangue do cordeiro. Celebrar a Páscoa, naquele momento, representava reconhecer o livramento que vem de Deus. E quantas vezes nós não paramos para reconhecer os livramentos que Deus tem nos dado? Quantas vezes nós reclamamos e murmuramos, e ficamos com raiva, e ficamos nervosos e aflitos, achando que Deus não está vendo, achando que Deus não está fazendo nada. E nos esquecemos daquilo que Ele já está fazendo nas nossas vidas. Posso ouvir um amém? Talvez, eu não quero inferir no texto, mas talvez alguns hebreus devem ter reclamado da ordem de Moisés de matar um cordeiro, reunir a família, pegar o sangue do animal, passar na porta. Poxa, Moisés, que trabalheira! Não tinha algo mais fácil para fazer, não? Como Naamã, que queria ser curado da lepra e foi visitar o profeta. E Eliseu mandou ele mergulhar no Rio Jordão 7 vezes e ele ficou indignado. Caramba, não tinha uma outra coisa para ele me pedir, não. Ele nem veio me receber. E quer que eu mergulhe nesse rio sujo? Quem ele pensa que é para falar comigo dessa maneira? Eu vou embora. E quantas vezes nós não somos assim? Deus diz o que nós temos que fazer e nós simplesmente reclamamos. Graças a Deus pela vida daquele homem que foi falar com Naamã. Disse: meu Senhor, se o profeta lhe pedisse algo extremamente difícil, o Senhor não faria? E ele disse: é claro que eu faria. Então, se ele pediu para mergulhar no rio, mergulhe no rio. E Naamã aceitou aquele conselho, e então ele mergulha e é curado da sua lepra. E todos aqueles que obedeceram, e todos aqueles que mataram o cordeiro, e todos aqueles que celebraram a Páscoa e aspergiram as portas com o sangue do cordeiro, tiveram o livramento dos primogênitos na sua casa. Aquela Páscoa apontava para o sacrifício de Cristo. Aquela Páscoa apontava para um cordeiro que seria morto no lugar do primogênito. Aquela Páscoa apontava para um livramento momentâneo, porque naquele momento o primogênito da casa não morreria. Mas aquela Páscoa, aquele cordeiro também apontava para um livramento eterno. E quantas vezes, meus irmãos, nós nos esquecemos de agradecer a Deus pelo livramento eterno que Ele nos deu. Quantas vezes nós nos esquecemos de dizer para o Senhor: Pai, obrigado. Eu estava morto nos meus delitos e pecados, eu estava caminhando para o inferno, e o Senhor me resgatou. E o Senhor me tirou das garras de Satanás. Cristo Jesus a si mesmo se deu por resgate de muitas pessoas. Agora deixe-me te dizer uma coisa: os primogênitos hebreus, eles não foram salvos porque eles eram melhores que os primogênitos egípcios.
Os primogênitos hebreus, eles não foram salvos porque eles eram melhores que os primogênitos egípcios. Eles foram salvos pelo sangue do Cordeiro. Nós não fomos salvos porque somos melhores do que as pessoas que ainda não encontraram Jesus. Nós só estamos aqui porque fomos lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Você não está na igreja porque você é melhor que os outros. Eu não estou na igreja porque eu sou melhor que os outros. Eu estou na igreja unicamente pelo fato de ter sido lavado pelo sangue do Cordeiro. E é esta mensagem que nós temos que levar para fora. Como cristãos movidos pela fé, reconhecendo o livramento que Deus nos deu, nós temos que levar esta mensagem lá para fora e dizer: olha, o sangue do Cordeiro também pode ser derramado sobre a sua vida. Nós não somos melhores. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E a palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E é por isso que a igreja precisa voltar a proclamar a palavra. A igreja precisa voltar a lembrar do livramento momentâneo, mas do livramento eterno. E por fim, versículo 29, quinta e última: a fé vence as nossas dificuldades. Libertos da escravidão do Egito, caminhando rumo ao monte do Senhor, o povo de Israel se deparou com um terrível obstáculo. E quantas vezes nós estamos na nossa jornada cristã e nós nos deparamos com alguns obstáculos que, aos nossos olhos, são intransponíveis. Quando o povo de Israel sai do Egito, caminhando para o monte do Senhor, qual é o obstáculo que o povo encontra? Está escrito aqui no texto: Mar Vermelho. Adiante deles havia um grande mar que não tinha ponte, não tinha balsa, não tinha barca, Rio Niterói. Não tinha como atravessar aquele mar. E atrás tinha o quê? O que tinha atrás? Na frente tinha o mar. E atrás? Os egípcios, que queriam levar o povo de volta como escravo para o Egito. Se fôssemos usar uma linguagem da nossa época, poderíamos dizer que eles estavam num beco sem saída ou numa sinuca de bico, o que você preferir. Porque aos olhos humanos aquilo não tinha solução. Aos olhos humanos o que ia acontecer? O povo não tinha como atravessar o mar, Faraó estava chegando com o seu exército, e Faraó ia pegar o grupo, ia matar Moisés, ia matar os outros líderes, ia levar o povo de volta escravo para onde? Para o Egito. Esta era a perspectiva humana. Mas Deus tinha outros planos. E aí, meus irmãos, é que nós precisamos entender que a fé não morre diante das dificuldades. A fé não morre diante das dificuldades. Quando parecia que não havia esperança, Moisés então vai clamar a Deus. E Deus diz a Moisés o quê? Por que você está clamando a mim? Estenda o teu cajado sobre o mar e diga ao povo que avance. E Moisés então volta, estende o seu cajado sobre o Mar Vermelho, e ora e ordena, e o mar se abre, e o povo de Israel passa em terra seca. Aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. Alguns dizem até 3 milhões. Passam naquele mar. Pastor, e os egípcios estavam encurralados pela coluna de fogo que o Senhor havia mandado.
Enquanto o povo não passou pelo mar a seco, a coluna de fogo segurava os egípcios lá atrás. Porque, meus irmãos, a fé não morre diante das dificuldades, posso ouvir um amém? Deus não desampara o seu povo, nunca desamparou, não desampara e nem vai desamparar. Isso é fé. E enquanto o povo passava, caminhava em terra seca, os egípcios estavam lá contidos. E quando o povo acabou de passar, Deus tira a coluna de fogo e os egípcios vão atrás. E a Bíblia diz que quando eles entram, quando eles tentam fazer o mesmo, o que acontece? O mar se fecha. E eles são engolidos. A fé nos mantém firmes em meio às nossas dificuldades. Nós vamos enfrentar lutas. Nós vamos enfrentar situações difíceis. E muitas vezes você vai querer desistir. E muitas vezes você vai olhar para Deus e vai dizer: Deus, eu não aguento mais. E sabe o que Deus vai dizer para você? Problema é seu. Não, Deus não vai dizer isso. Deus vai dizer para você: continua andando. Deus vai dizer para você: segue em frente, porque eu estou com você. Você pode dar uma glória a Deus? Então, é isso que Deus vai dizer. Assim como Deus disse antes. Quando Moisés foi lá reclamar: Senhor, e agora, o que eu faço? Na frente tem o mar, atrás tem os egípcios. O Senhor falou: está me procurando por quê? Eu já dei autoridade a você, você já tem o cajado que eu te dei. Vai lá e ordena, dá ordem ao mar, ele vai se abrir e você vai passar com esse povo. Não reclama não, age. Foi o que Deus disse em outras palavras. E quantas vezes nós murmuramos ao invés de agir em nome de Jesus. É a nossa natureza. É a nossa natureza. Reclamar está entranhado em nós, mas o texto está nos ensinando a viver pela fé. Hebreus capítulo 11 nos ensina a viver pela fé. Você quer viver pela fé? É assim. É desse jeito. É enfrentando o Mar Vermelho, é enfrentando o Faraó, é enfrentando o deserto. É assim que funciona. Olhando como quem vê o Deus invisível mais real. E o final dessa história é uma grande vitória em nome de Jesus. Deus vai cumprir a sua vontade em nossas vidas. Não fuja, não pare, não desanime. Não olhe para trás, não retroceda. Nós não somos dos que retrocedem. Aliás, é isso que diz Hebreus 11, versículo 6, se eu não me engano. Agora eu não vou achar. 10. Obrigado aqui pela cola. 10:39, ó. Eu estou no 11. Hebreus 10:39, é esse versículo que eu estava procurando. Obrigado, gente, pela ajuda. Nós, porém, já está na tela. Nós, porém, não somos do quê? Dos que retrocedem para a perdição, mas somos do quê? Da fé para a preservação da alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Deus não nos chamou para andar para trás. Deus nos chamou para andar para frente, em direção ao alvo, em direção ao prêmio da soberana vocação. Amém? Vamos ficar de pé.
Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por mais este dia que o Senhor nos deu, por mais este culto que o Senhor nos deu em Tua presença, ó Pai. Que esta palavra continue falando aos nossos corações, que o Teu Espírito continue nos conduzindo, Senhor, de fé em fé, para que nós venhamos a caminhar conforme a Tua vontade, Senhor. Pai querido, Pai amado, nós Te agradecemos, ó Deus, pois o Senhor tem plantado a Tua palavra em nossos corações, e eu Te peço que esta semente plantada venha frutificar conforme a Tua vontade, Senhor. Leva-nos agora, Senhor, de volta aos nossos lares em paz e segurança. Dá-nos, ó Deus, um restante de dia abençoado. Concede-nos, ó Pai, uma semana abençoada na Tua presença, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos por todo o bem que o Senhor tem feito a nós. Louvado e engrandecido seja o Teu nome para todos sempre, Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Que o povo do Senhor diga amém. Que Deus te abençoe. Se você precisar de uma oração, os homens de Deus vão estar aqui.